Boa noite! Tô com dente sujo. Estamos aqui de volta. Bem-vindas, meninas. Tô aqui de volta para Miami. Passei uma semana de férias, uma semana off aí no Brasil, em Maceió. E voltei para casa ontem, então estamos aqui de volta com as nossas lives. E hoje a gente vai fazer a live que foi o tema mais pedido lá na enquete que a gente colocou semana passada. Um oi de Miami para Maceió. Então, a gente colocou várias enquetes, né, para vocês responderem quais os temas que vocês gostariam. E o mais pedido foi sobre como abrir os olhos, como realçar os olhos. E aí, hoje a gente vai falar sobre isso. Hoje eu tô até de moletom, que tá frio aqui em Miami, esfriou, caiu a temperatura. Adorei que eu cheguei em casa e fez o primeiro dia de frio, de inverno. E é o período que eu mais gosto. Bem-vinda! Bem-vinda, Cecília! Cecília já fez até o curso de automaquiagem comigo, não foi, Ceci? Nina, bem-vinda a todas. Já tô com a pele pronta. Já adiantei aqui pra gente não perder tempo com a pele e focar bastante nos olhos, que é o nosso tema de hoje. Olha, a Silvana tá falando aí da pálpebra caída. Então, essa live de hoje é pra você, viu? Esse conteúdo. É um conteúdo que serve pra qualquer pessoa que queira deixar o olho mais expressivo. Mas ele funciona principalmente pra quem tem a pálpebra caída. A minha também é um pouco, ó. Tá vendo aqui? Claro que tá disfarçada pelo Botox, mas ela é caída. Então, eu vou explicar para vocês como fazer, o que usar e sempre pensando como fazer da forma mais prática e mais simples, porque eu sei que quanto mais informação a gente fica mais confusa, né, do que usar, de como usar, de quais pincéis, de quais produtos. Então, meu objetivo com essas lives é sempre simplificar o conteúdo, sempre fazer com que vocês usem menos produtos, menos pincéis e tenha um excelente resultado. Claro que a maquiagem profissional a gente precisa utilizar mais produtos para ter uma maior fixação, para muitas vezes fazer uma composição de cores diferentes, mas o foco é ensinar você a se maquiar, ensinar você a resolver aquele probleminha que você tem tentado e não tá conseguindo, certo? Olha só, temos a Jéssica de Tocantins, que bom saber que a gente tá alcançando aí várias partes, né? Aproveitem, quem puder, manda o aviãozinho para aquela amiga que você gostaria que estivesse aqui com a gente, que também aprendesse um pouco sobre maquiagem. Kaline, bem-vinda. Então, enquanto a gente começa aqui, se você puder, manda o aviãozinho para as amigas. O Sam. Manda o aviãozinho para as amigas para convidar outras pessoas para estar aqui na live com a gente e para também aprender a abrir o olhar, a valorizar o olhar, certo? Então, gente, eu preparei minha pele como eu tenho feito nas outras lives, né, com corretivo. Usei o hidratante na pele, usei o hidratante ao redor dos olhos, o sérum. Preparei com a base, com o corretivo. Tem outros vídeos aí, pra quem tá chegando agora, tem outros vídeos que eu faço a preparação da pele inteira aqui. Hoje, como o nosso foco é no olho, eu já vim com a pelezinha preparada, certo? Então, primeiro que tudo, como escolher a sombra? Uma coisa que eu escuto muito das minhas clientes, das minhas seguidoras é: Monique, eu tenho muito produto em casa, mas eu não sei como usar, eu não sei como fazer a combinação de cores, a composição de cores, e isso acaba me deixando tonta e eu desisto e não faço nada. Então, a gente quer aqui desmistificar, certo? Mostrar que a maquiagem é possível fazer de forma simples, tá? Então, vamos começar vamos começar escolhendo os produtos, certo? O que é que eu quero sugerir para vocês? Eu tô aqui com duas paletas de sombra, tá? E eu tava pensando, eu faço um olho mais quente, um olho mais frio. Eu tenho tons mais neutros na minha pele, os meus olhos são castanhos. Então, eu combino tanto com tons frios quanto com tons quentes. Claro, depende de alguns subtons,
mas a minha pele, ela se adapta bem, certo? Se você é uma pessoa essencialmente de tons quentes ou essencialmente de tons frios, isso é algo que a gente tem que analisar realmente individualmente. Mas hoje eu vou escolher uma paleta de tons mais frios, que ela funciona bem para quem tem o cabelo claro, a pele mais clara, tons mais rosados, o olho mais claro, verde, azul, certo? Mas se você tem tons mais neutros como o meu, ela também vai funcionar. Então, a primeira sugestão que eu quero dar a vocês é: procurem usar a composição de cores que vem na paleta, tá? Eu sei, às vezes a gente ama um iluminador que tá em outra paleta, ou um tom para fazer um esfumado de outra paleta. Ok, não tem problema. Mas nesse começo que você tá aprendendo a usar, eu sugiro que você comece usando os tons que vem na paleta. Por quê? Esses tons aqui, eles têm uma comunicação entre si. Eles fazem uma harmonia de cores. Então, isso vai te ajudar a não errar. Vai te ajudar a acertar na composição de cores, tá? Olha, por exemplo, vamos comparar com essa daqui. Essa daqui é uma da Tarte que eu adoro, uso bastante. Vejam como os tons são mais quentes. Eles são tons mais alaranjados, certo? Então, ele tem... Cada tom desse é para um lugar do olho, tá? E vocês vão aprender hoje cada tom em qual lugar você vai aplicar. Daqui da mesma forma, olha, veja que essa aqui tem 5 cores e essa tem 6. Então, vejam a diferença, veja se vocês conseguem entender. Por exemplo, esse tom de marrom claro, a gente vai fazer o côncavo. Mas vejam como ele chega a ser até um pouco rosado, que é para fazer essa composição com o iluminador, para fazer a composição com o blush, certo? Agora veja esse daqui, ó. A gente usaria esse marrom alaranjado no côncavo, então ele vai fazer a composição com um blush mais quente, com aqui o marrom mais escuro, também mais quente, mais ocre, e o laranja. Ficou claro, gente? Por que que é importante a gente respeitar o que vem na paleta? E aí, para você começar a fazer o seu kit, você começar a comprar seus produtos, eu sugiro que você inicie comprando uma paleta assim. No lugar de você comprar sombras individuais, por exemplo, um marrom avulso, um pérola avulso, inicie comprando uma paleta, porque aqui você vai ter a composição de cores ideal, que vai ficar harmônico para sua maquiagem. E aí depois, à medida que você vai aprendendo mais, vai tendo mais informações, você começa a brincar. Usar, por exemplo, essa composição com um tom de outra paleta, certo? Isso é uma dica super importante que vai facilitar muito a sua vida para fazer o seu olho, tá bom? Vamos começar. Uma outra dica é com relação ao uso dos pincéis, que é outra dúvida que eu vejo muito recorrente, né? As pessoas me perguntam muito qual pincel eu uso em cada lugar. E isso é muito importante porque se você usar um pincel que é para esfumar, por exemplo, se você usar ele para depositar, o resultado vai ser totalmente diferente e vice-versa. Se você pega um pincel que ele o design dele é feito para depositar e você usa para esfumar, você não vai conseguir o resultado ideal do esfumado, tá? E, mais uma vez, gente, o que eu venho falando aqui nas lives, o que eu venho falando sempre, não se preocupe em ter muito produto, em ter muitos pincéis. Isso vai até atrapalhar o seu processo de aprendizado de se maquiar. Comece adquirindo um para cada coisa. Hoje vocês vão aprender a fazer o olho, a realçar o olho. Então, foca em comprar um pincel para cada item, bem direcionado, tá? E aí você anota, esse aqui é para isso, esse é para isso. E aí você vai treinando com esses pincéis. Depois você começa a variar, certo? Obrigada, Monique Xará. Obrigada. Você viu que hoje eu postei um significado do nosso nome, eu adorei, que a Érica me mandou. Então, vamos lá. Não tenho nada no olho, só corretivo e base, né? E pó. Então, meu olho não tem absolutamente nenhuma sombra, certo? Eu escolhi, como eu falei, usar essa composição de cores mais frias, até porque hoje tá frio aqui. Tá começando o inverno de Miami, né? Delícia, se tiver alguém de Miami aí, também tá curtindo aqui o frio como eu. Então, a cada tom que eu for usar, eu vou mostrar o pincel com calma, vou deixar paradinho aqui para vocês tirarem print, certo? Porque, mais uma vez, é fundamental você usar o pincel certo
direcionado ao local onde você vai aplicar a sombra, tá bom? Então, gente, se você vai fazer uma maquiagem que você precisa de durabilidade, de fixação, Monique, eu preciso que a minha maquiagem hoje dure o dia inteiro, porque final do dia eu tenho um happy hour, eu não vou ter tempo de retocar, enfim, ou se você vai fazer uma maquiagem pra noite, é muito importante que você comece o seu olho usando um primer, certo? Um primer de fixação de sombra. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Espero ter algum. Mas se não tiver também, aí eu já vou dar a solução, caso você não tenha. Sabe de uma coisa? Eu já vou fazer isso, não vou perder tempo procurando. Se você não tem primer de fixação de olhos, qual que é a dica? Fixação de sombra para os olhos, que é diferente, viu, gente? Já fico alerta. Existe o primer ao redor dos olhos, que ele vai fazer o quê? Preencher linhas de expressão, revitalizar as suas olheiras. Esse é o primer que você vai aplicar na sua pele, tá? Agora, para iniciar a aplicação de sombras, a gente usa um primer fixador de sombras, certo? Então, quando você for comprar primer para os olhos, fique atenta. Qual que vai ser qual que é o seu objetivo final? É revitalizar a sua pele ao redor dos olhos, então você tem que comprar um primer específico para isso. Né? Você pode usar os dois. Eu também quero um primer de fixação da sombra. Então, é um primer específico para isso, tá? Eles têm funções totalmente diferentes. Então, se você não tem o primer de fixação de sombras, não tem problema. O que é que você vai fazer? Você vai pegar um pouquinho de corretivo, de preferência esse corretivo cremoso, qualquer corretivo cremoso. E aí, você vai aplicar, pode ser com o dedo ou com um pincel, bem de leve, ó. Por cima da cobertura de pele que você fez, de base, de corretivo, depois que você neutralizou a sua olheira, caso você tenha como eu, e aí, ó, absorveu tudo da pele, aí você vai reaplicar um pouco de corretivo. Vejam que é muito pouco. E distribuir bem. Porque esse corretivo aqui, ele não tá cobrindo nada na pele. O objetivo dele é dar fixação da sombra para substituir o primer, certo? Caso você não tenha. Então, ó, eu espalhei bem, tá? Eu vou deixar pra aplicar no outro olho quando eu for começar a fazer ele, certo? Deixa absorver um pouquinho, certo? E aí, agora vamos começar. Então, você pode começar o olho pelo côncavo, ou você pode começar o olho pelo iluminador, certo? Como eu apliquei o primer, né? No caso, o corretivo para substituir o primer. Eu vou começar pelo iluminador e eu vou fazer esse olho de baixo para cima. A gente poderia, por exemplo, fazer do canto interno para o canto externo, certo? Desculpa, de cima para baixo. Ou de baixo para cima, ou de cima para baixo. Isso é preferência de cada um. Dependendo do resultado final, do efeito que eu quero, eu escolho de onde eu vou começar. Como aqui tá bem úmido, eu não vou começar pelo côncavo, senão vai me dar mais trabalho para esfumar. Eu vou começar pelo iluminador. Certo? Então, para aplicar o iluminador embaixo da sobrancelha, eu gosto de usar um pincel assim, ó. Vejam que ele é achatado, tá? E largo. Olha só, vou deixar aqui um tempinho pra vocês poderem... Eita, deixa eu esconder minhas unhas. Pra vocês poderem dar print. Olha só, o pincel achatado na lateral e largo. Isso vai facilitar pra você. Então, qual a sombra eu vou escolher aqui para iluminar minha sobrancelha? Sempre a mais clara da paleta, certo? Então, olha, eu vou começar aqui, coincidentemente, ela é a primeira de cima, e eu vou começar por ela. Essa é uma sombra bege. Você pode usar uma perolada, essa daqui ela é opaca, você pode usar ela com um pouco de brilho. Eu só sugiro que vocês evitem usar branca, porque senão vai ficar muito marcante, principalmente se você tiver a pele morena, tá? Então, varia entre pérola, rosa clarinho, certo? A não ser que você queira chamar muita atenção pro seu olho, aí você bota o branco, que aí vai criar um contraste grande com a sobrancelha. Eu particularmente não gosto muito, tá? Então, eu vou começar pela sombra iluminadora aqui, que é a mais clara da paleta, certo? Sempre, ó, tira um pouco do excesso do produto. E aí, a gente vai aplicar aqui, iluminando a sobrancelha. Essa é uma sombra que não é tão clara. Essa aqui, ela é bege. Então, agora, ela não vai dar muito resultado. Mas é importante. Certo? Você ilumina toda a linha inferior da sobrancelha. Não chegando no ponto A, tá?
você vai iluminar aqui, ó. Libera um pouquinho o ponto A e vem até o ponto C. Certo? Lembrando, gente, que esse olho que a gente vai fazer hoje, ele não funciona para quem já tem o olho grande, certo? Por isso que é muito importante, se a gente quer realmente ter um visual legal, a gente estudar um pouco mais sobre formato de rosto, formato de olhos, para que a nossa imagem, que a gente consiga extrair o melhor da nossa imagem, tá? Mas aí eu vou dando algumas dicas aqui, não dá pra falar todos os formatos de olho, né, pela falta de tempo, mas eu vou dando essas dicas. Então, esse olho é pra quem tem o olho pequeno, pra quem tem o olho caído, certo? Então, vamos lá. Agora, o segundo passo, vejam que a gente vai fazer um degradê, começando pela sombra mais clara até chegar na mais escura. Então, esse iluminador com brilho, ó, a gente também pode usar ele embaixo da sobrancelha. Vamos lá aplicar um pouquinho, que eu tô achando esse aqui até um pouco apagadinho. E eu gosto de um brilhinho aqui. Agora sim. Então, ó. Bem melhor, né? Agora vamos para o côncavo. O côncavo a gente vai usar esse marrom claro, que é até um pouco rosado. A gente pode até usar um pouco do blush também, como vocês sabem, eu gosto muito de usar o blush para começar o côncavo, certo? Qual pincel para o côncavo? Esse pincel aqui, olha, vejam que ele é bem aberto, é bem suave a cerda dele. Por quê? Porque eu quero depositar esse produto de forma bem leve, tá? Então, olha, redondo, aberto e com as cerdas bem suaves. Então, vou começar com um pouquinho do blush, fazendo o meu côncavo. Movimentos circulares, aqui. Como eu tô usando o blush, você não precisa ter medo, assim, ai, será que eu tô aplicando no lugar certo? É só você seguir a sua linha, aqui, ó, a sua linha do côncavo, que você vai estar acertando, tá? Vamos pegar um pouquinho mais de blush. Vocês veem que aqui, como é suave, mas olha a diferença que já tá dando desse olho pra esse olho. Eu vou até fazer esse olho completo pra gente poder comparar os dois, tá? Um pouquinho mais. Pronto. Agora eu vou pro segundo pincel de côncavo. Eu deixei esses dois aqui separados pra vocês verem. Olha, esse aqui ele é menorzinho e esse aqui é maior, mas todos os dois servem pro côncavo, tá? Então, agora eu vou pra a sombra marrom clara, com esse pincel um pouco menor. Tiro o excesso. E aí, ó, qual que é a dica que vai fazer toda a diferença pra sua vida? Vocês veem onde a gente aplicou o rosa, eu subi bastante com o rosa do blush, até bem perto de onde a gente aplicou o iluminador, né? Esse rosa não pode chegar até a sobrancelha, tá? Esse rosa, ele chega perto do iluminador. Mas quem tá na sobrancelha é o iluminador. Aqui, a mesma coisa. A gente vai aplicar a sombra marrom clara bem no côncavo, mas a gente não vai sobrepor totalmente onde tá o rosa, tá? Esse é o segredo de fazer um degradê perfeito no seu olho. Você vai fundindo as cores, mas você vai deixando a mais clara junto da segunda mais clara, aí dá o espaço, a terceira, no caso, um pouco mais escura, e aí elas vão se fundir. Ficou claro? Ou seja, esse marrom que a gente vai aplicar agora, a gente não vai chegar tão alto quanto o rosa. Então, vamos lá. Tiro o excesso. Então, eu já vou aqui, ó, mais pra baixo. Um pouquinho mais. Ivete Vittar, seja bem-vinda. Que honra ter você aqui. Estão vendo, gente? Gente, eu tô fazendo esse olho com tons mais claros. Escolhi essa paleta, não fui, por exemplo, por uma paleta com marrom escuro, preto, cores muito escuras, porque é mais difícil, certo? Você fazer esse blend. Então, eu sugiro que você começa por uma paleta mais suave, assim, aprenda a técnica e depois você usa para mais escura, certo? Então, vamos aqui, ó. Olha só, eu quero que vocês comparem bem esse olho com esse. Vejam que o que a gente fez aqui foi bem simples, né? Até agora a gente aplicou 3 produtos, iluminador, rosado no côncavo e marrom claro. Mas olha a diferença de um olho pro outro, né? Como esse olho já tá bem mais vivo.
Então, agora a gente vai para o marrom mais escuro. É muito importante a gente aplicar esse marrom de forma estratégica, no ponto certo, e não ficar esfumando ele, tá? Então, olha, aí olha a diferença do pincel. Agora a gente já vai usar um pincel achatadinho e vejam a diferença, olha, desse pincel redondo e desse pincel achatado, tá? Esse pincel esfuma, esse pincel deposita, tá? Então, vamos pro marrom. O marrom escuro, onde é que a gente vai colocar o marrom escuro? Peguei um pouquinho, tirei o excesso. Do meio pro final. E, ó, depositando. Vejam a diferença do movimento da minha mão, do movimento do meu pincel. E aí, eu tô depositando aqui, ó. Você pode até marcar o seu olho aqui no meio, e aí você vai do meio pro final. E qual que é o limite? É uma coisa que eu vejo também que dá muita dificuldade, é, Monique, onde eu paro? Onde eu paro para ficar bonito, ficar elegante e não ficar over, excesso. Limita aqui o seu ponto C da sua sobrancelha, que é o final externo da sua sobrancelha, o ponto, e aqui o ponto externo do seu olho. Então, ó, limitou aqui, aqui é o máximo que você chega pra ficar. Claro, diferente, você vai fazer uma maquiagem artística, uma maquiagem pra uma capa de revista, mas não é isso que a gente tá falando aqui, né? A gente tá falando em como você valorizar a sua beleza, valorizar seu olhar. Então, vamos aplicar mais um pouquinho do marrom escuro, aqui, ó, começando no meio do olho, trazendo aqui até o final. E, mais uma vez, você não vai sobrepor totalmente o marrom de cima. Você vai depositar até mais ou menos o meio do marrom de cima, certo? E olhe, vejam só, o que é o bonito da maquiagem, né? O que é que deixa uma maquiagem elegante? É você não ver onde ela começa e onde ela termina. Vejam que a gente aplicou 4 cores, mas existe um degradê, uma fusão entre essas cores. E assim você fica elegante, você fica, né, fica charmosa. Claro, Monique, então eu não posso traço? Claro, tem o delineador, tem maquiagens mais artísticas de traço, mas isso aqui que eu quero ensinar pra vocês é como você fazer uma maquiagem em você pra abrir o seu olhar, pra valorizar o seu olhar, mas que você fique super elegante, certo? Fique fina. Então, ó, a hora que eu apliquei essas 4 cores, a gente volta para o pincel redondo e a gente vai dar uma esfumada de leve aqui, ó, para essas 3 cores se fundirem, mas bem de leve. Fechou? 4 cores, usamos já, né, as cores escuras da paleta. E agora a gente vai aplicar o ponto de luz, que é fundamental para abrir o olhar, certo? Vamos voltar para o pincel de sombra clara. Essa dica também é importante, você não usa de jeito nenhum. O seu pincel de sombras escuras, ó, estão aqui. Os 3 que você aplicou sombra escura, deixa eu guardar. Os 3 que você aplicou sombra escura, guardou. Você não vai usar mais eles agora. E aí, você vai deixar de sombra clara para aplicar os iluminadores. Então, peguei aqui um pincel de sombra clara, também mais achatadinho. Pode ser até mais achatado do que esse, mas vamos nesse mesmo. E aí, eu vou escolher o iluminador. Vou usar esse iluminador rosadinho para depositar produto na minha pálpebra móvel. Ó, também depositando. Vejam que aqui eu não vou fazer movimentos circulares como eu fiz lá no côncavo. Eu vou depositar, ó. De leve, suave, bem direcionado onde eu quero o produto. Jamais você vai trazer para os outros locais onde você aplicou outros produtos, tá? Esse iluminador do canto interno até o meio onde você aplicou o marrom. Então, vamos lá. Canto interno até o meio. Aí, quais são as restrições para essa técnica? Mais uma vez, se você tem o olho já muito grande, cuidado com isso aqui. O que é que você vai fazer? Aí, você vai aplicar mais no canto interno e não vai trazer tanto para o meio da pálpebra móvel, certo? E esse marrom, você vai trazer ele mais para perto do canto interno, tá? Essa técnica aqui, com todo esse iluminado, é para quem tem o olho pequeno e o olho caído. Também é perigoso isso aqui para quem tem os olhos separados, certo? Se você tem o olho separado, também deposita mais sombra aqui, ó, no cantinho interno. Então, se você tem o olho juntinho, aí essa técnica é perfeita para ampliar os seus olhos. Vamos mais um pouquinho.
E é isso. Vejam, gente. 1, 2, 3, 4, 5 produtos, mas no ponto certo, sem você ficar um tempão esfumando. Agora, vamos maquiar a parte de baixo do olho, que é fundamental para abrir o olhar. Então, como é que eu gosto de fazer isso, que é uma forma prática também? Tem várias formas de maquiar a parte de baixo. Você pode usar pastinhas, você pode dissolver uma sombra, mas qual que é a forma mais prática da gente fazer em casa? Você pegar um lápis, de preferência um lápis marrom, a não ser que você queira fazer aquela composição de cores de preto. Se você já tem mais experiência e quer usar um pouco mais, aí você pode ir pro lápis preto. Mas como aqui a ideia é você aprender da forma mais simples e depois você vai evoluindo para mais difícil, começa pelo lápis marrom, que ele vai ficar mais suave, vai dar efeito no seu olhar sim, mas vai ser mais suave, mais fácil de você aprender, certo? Então, o lápis marrom, ó, eu vou começar aqui no ponto externo do meu olho, por baixo do meu cílio. Vejam que eu não tô aplicando aqui dentro, ó. A minha linha d'água tá toda livre. Então, eu vou aplicar aqui, ó, por baixo do meu cílio, por fora do olho. Aí, vamos lá, Monique, eu trago esse traço até o canto interno. Se você tiver o olho grande, sim. Mas como o objetivo é abrir o olho, não. Você deposita mais produto aqui no final, tá? E aqui você deixa mais livre o canto interno. Isso vai ajudar também a trazer expressão, tá? Depositou o lápis, olha, esse lápis marrom é da Pixie, da Petra. Ele tem um traço bem suave. Então, depositou o lápis marrom. Aí, agora você vai voltar pro seu pincel escuro, que a gente depositou aqui a sombra marrom escura. Você pode ter um outro pincel específico para isso, mas esse daqui já vai resolver, tá? E aí vamos, ó, a mesma sombra escura que você aplicou em cima, tira o excesso, é muito importante nesse momento tirar o excesso. Aí você vai sobrepor o lápis marrom. Sobrepõe, pra que sobrepor? Porque tudo que é em pó e a gente sobrepõe em algo cremoso, em algo líquido, a fixação é muito maior. Mesma coisa que a gente fez com o corretivo, que a gente usou como primer. Ali é um produto cremoso. Então, quando a gente deposita a sombra em pó, né, a sombra seca, em cima de algo cremoso, ele absorve e vai fazer com que dure muito mais a sua maquiagem, certo? Então, sobrepus aqui. Aí, qual que é o cuidado? O cuidado é, você não pode usar uma sombra muito escura aqui, dessa forma, diretamente, tá? Pra poder fazer um degradê. Como que a gente vai fazer o degradê? Você usei o marrom escuro aqui, então você pode até usar o mesmo pincel, se você, né, limpar. Ou você pega um outro pincel, vou limpar esse aqui pra usar ele. E aí, gente, o mesmo degradê que a gente fez aqui em cima, a gente vai fazer embaixo, sendo que de forma mais pontual, suave. Então, eu vou pra o marrom claro. Também posso ir para o rosa. E aí, eu vou tirar... Vocês estão vendo que aqui a gente consegue ver bem a linha entre a minha pele e a sombra marrom que a gente aplicou? Então, para deixar essa maquiagem mais profissional, mais elegante, a gente precisa suavizar essa linha. E como é que a gente suaviza? Fazendo um degradê. Então, marrom escuro, agora eu vou aplicar um marrom mais claro, com um pouco do rosa, ó. E eu vou suavizar essa linha daqui. Vejam que eu não tô aplicando em cima do marrom. Eu tô aplicando entre o marrom e a minha pele. Fechou? Em cima, a mesma coisa, tá? Eu vou voltar pra... Aqui você podia ir direto para um delineador. Mas delineador é um outro tema, né? Que é um pouco tenso, nem todo mundo consegue fazer delineador. Então, a dica que eu dou pra... Se você ainda não consegue fazer o delineador traçado, usa esse delineador esfumado, que ele vai dar um efeito lindo no seu olho e vai ser muito mais fácil de aplicar. Então, volto pro lápis marrom, ó. Vocês viram que aqui na linha inferior eu subi um pouquinho? E aí, esse é o meu guia pra começar esse delineador esfumado. Então, eu vou aqui, ó, começar do meu limite da linha inferior e vou trazer pra dentro até mais ou menos o meio do olho. Não vou trazer até o canto interno pra ajudar a abrir ainda mais o meu olho, certo? Então, aqui, de novo,
eu volto para o marrom escuro e sobreponho esse lápis. Isso vai dar muito mais impacto no tom. Se você quiser usar um marrom ainda mais escuro, ou até o preto, se você quiser usar no preto já aqui, essa é a hora. E aí você conseguiu. Nós conseguimos realçar o olhar, fazer um delineador, mas não necessariamente ir para o delineador fininho. Aqui a gente fez, ó, veja que a gente consegue ver o delineado, mas de uma forma esfumada. E eu particularmente acho isso aqui até mais elegante do que o delineador, tá? Ah, Monique, ficou um pouquinho de excesso. Estão vendo aqui, ó, esse excesso de produto eu não gosto. Então, vamos suavizar esse excesso de produto. Vamos pro pincel do marrom médio, ó. E vamos suavizar esse excesso. Para que fique bem profissional e bem elegante. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu não tô conseguindo ler, porque tô aqui focada no olho, mas deixem aqui as perguntas que depois eu vou respondendo nos stories ou até no post, no feed, tá? Podem deixar as perguntas. Bom, é isso, praticamente terminamos. Vou aplicar um pouquinho de iluminador embaixo. Passou um tempo meio over, né? Isso de usar o iluminador embaixo. Mas agora voltou com tudo. E eu tô amando voltar a usar o iluminador embaixo. E aí, ó, tudo nessa mesma paleta, gente. Vejam que facilidade. E aí você pode ir ou pro rosado ou pro perolado. Vou pro rosado. E aí, ó, aqui no canto interno eu vou aplicar um pouco de iluminador. Vejam que é pontual, não pode vir pra olheira, tá? Então, aqui. Isso aqui também vai ajudar bastante a realçar e abrir o olhar. E por último, mas não menos importante, a linha d'água. Então, a linha d'água, eu gosto de fazer ela com um lápis bege. Eu não gosto de fazer com o branco, porque eu acho que fica muito marcante. Então, esse lápis bege, esse aqui chama Mr. Right Eyeliner Pencil. Então, o lápis bege, ele abre bastante o olhar sem deixar tão marcado quanto o branco. E aí, vejam agora que mágica que é quando você aplica esse contraste aqui. Olha que coisa linda. Vejam que diferença, gente. Por que que esse lápis bege é tão importante e por que que ele causa tanto impacto no olhar? Porque a gente tá fazendo um contraste marcante entre o marrom escuro e o bege. Então, tudo em maquiagem que a gente faz mais contraste, a gente ganha mais impacto, tá? Aqui em cima, vejam que a gente fez um degradê, uma composição de cores. Então, fica mais suave. Aqui embaixo, quando a gente aplica o bege com o marrom, a gente gerou um contraste. O máximo de contraste, o que é? Quem arrisca dizer? O máximo de contraste é o preto junto do branco. Então, em maquiagem, tudo que você quer gerar o máximo de contraste, quando você coloca o preto junto do branco, esse é o máximo. Mas essa não é a proposta dessa maquiagem nossa, né? Gerar muito contraste. A gente quer que fique bonito, expressivo, mas que fique elegante, que fique suave. Por isso que eu não usei preto aqui, não usei branco. Mas claro, eu vou para uma super festa, quero um super olho. A gente poderia colocar pontualmente o branco e pontualmente o preto, tá? Então, vejam. Preto e branco é o máximo de contraste. Antes do preto, o marrom. Depois do branco, o bege. Então, gera esse contraste bonito, mais elegante, certo? Diferente, né? E agora, para finalizar, máscara. Máscara é muito importante para dar expressão no olho. Eu tenho várias aqui. Deixa eu ver qual que eu vou usar. Eu gosto muito dessa daqui, They Are Real, da Benefit, mas eu acho que ela tá acabando. Acho que não vai gerar tanta. Deixa eu tentar, senão a gente usa duas. Aí, gente, a máscara, olha. Ela sempre vem com um excesso de produto aqui na pontinha, tá? Então, eu gosto de tirar esse excesso de produto. E aí, ó, se eu quero deixar o olho bem expressivo, eu vou com a ponta da máscara aplicando o produto primeiro, antes de aplicar nesse sentido. Aí você pode até ir pegando, ó, o produto que você tirou aqui, o excesso, e vai aplicando com a pontinha dela. Aí agora sim, apliquei o produto, aí eu pintio pra uniformizar,
pra deixar homogênea. Várias vezes. Eu não tenho o hábito de usar cílio postiço no meu dia a dia. Eu só uso cílio postiço realmente pra foto, pra festa. Pra mim é suficiente a máscara. Aí, recentemente, eu fiz o Lash Lift, que é pra levantar os cílios. Até postei, não sei se vocês viram. Ele ainda tá, ó, tá vendo curvadinho? Eu não apliquei pelos, não. Ele só ficou curvado, mas pra mim já fez uma diferença grande, ó. Vejam que eu não usei Curvex, só apliquei a máscara e o meu cílio tá todo em pezinho, curvadinho. E aí? Lindo, né? Aí, ó, uma dica que eu dei também esses dias, mas eu vou repetir que pode ser que alguém não tenha visto. Uma dica legal para você aplicar a máscara no cílio inferior e evitar que borre, que suje tudo aqui, é você usar uma máscara que já esteja mais velhinha, mais antiga. Essa daqui até tá. Mas tinha outra que tava mais, que eu levei pro Brasil. Deixa eu ver se eu acho aqui na necessaire. Ah, tá. Essa aqui da Tati, ó. Essa máscara aqui, ela já tá quase seca, ela tem pouco produto. E aí, quando a gente aplica aqui embaixo, ela deposita bem, mas evita de borrar tudo. Eu adoro máscara embaixo, pra mim faz toda a diferença. E principalmente nesse contraste, né? No contraste do bege com... Aqui pegou um pouquinho, eu vou reforçar o lapisinho bege, porque eu quero que fique bem visível o contraste. Pra vocês verem bem. Vou aplicar um pouquinho mais de máscara em cima, vou usar essa outra aqui que tá mais novinha em cima. Pra deixar bem cheinho. Ah, por último, mas não menos importante, a sobrancelha, né, pessoas? Sobrancelha é fundamental também pra levantar o nosso olhar. Olha só, agora eu achei o primer. No começo do olho, lembram que eu falei do primer, né? O primer é pra fixar a sombra. Eu usei o corretivo até pra mostrar a vocês como fazer em casa, caso você não tenha o primer. Mas esse primer aqui é o que eu uso pra fixar a sombra. Ele é o Pré-Primer da MAC e ele chama Extend Eye Base 24 Hour. Ou seja, ele fixa a sombra por 24 horas. Tiraram um print? Querem que eu mostre de novo? E aqui, por último, mas não menos importante, a nossa sobrancelha. A sobrancelha é fundamental para abrir o olhar. Principalmente em tempos de Covid, em tempos de máscara. Nunca foi tão importante, eu acho, né, gente? Maquiar e cuidar da sobrancelha. Porque hoje em dia o nosso sorriso tá nos olhos, né? Nosso sorriso na boca tá escondido atrás da máscara, então... A gente sorri com os olhos. E é isso. Terminamos. Eu vou deixar aqui um olho sim, outro não, pra gente ter bem a comparação. Vou fazer a foto pra gente ver que diferença que faz, né? Usamos, ó, somente uma paleta de sombra. Nem usei esse daqui, a gente até poderia usar. Vou aplicar um pouquinho dele pra dar uma vida. Tenho gostado bastante de usar cores, mas você vê, cores elegantes. Claro, num carnaval, ou enfim, ou quando você estiver na vibe, dá pra usar azul, verde, o que você quiser. Mas também não precisa não usar cor, entendeu? Só usar marrom, só usar bege. Por exemplo, esse aqui é um bordô que fica super chique, super elegante e dá vida na sua maquiagem. Ó, vamos aplicar um pouquinho dele aqui no meio, pra gente ver a diferença. Olha que lindo. Olha que lindo. De perto a gente visualiza bem, de longe a gente só visualiza o impacto do olho. Dúvidas? Temos um tempinho aí para responder perguntas. Vou ficar assim de lado para tirar, quem quiser tirar print. Quem quiser tirar print e postar e me marcar, eu vou amar e vou repostar. Olha, até rimou, né? Ó. Usamos apenas essa paleta de sombra, certo? Seguimos o passo a passo dela, do mais claro ao mais escuro. Quantos pincéis a gente usou? Para vocês verem que pode ser simples. Olha só. Do iluminador, côncavo, marrom escuro e o iluminador interno, que poderia até ter usado o mesmo. 5 pincéis, gente.
Vocês estão vendo que não precisa ter milhares e milhares de coisas, basta ter o certo, o ideal para cada coisa. E é isso. Estou pronta, metade pronta. Alguma dúvida? Mudou muito, né? Mudou. E vejam, como eu falei, de forma elegante, de forma impactante, mas elegante. Fechou? Hoje é quarta-feira, tô meio perdida, tá? Hoje tá com cara de segunda pra mim. Hoje é quarta-feira. Ai, deixa eu só passar uma coisinha aqui no batom, que eu coloquei esse batom muito marrom. Eu vou passar um glossinho por cima dele pra vocês verem também como que muda com relação à composição de cores. Como eu usei cores frias aqui no olho, então, ó, se a gente coloca um toque de um batom mais frio, olha como compõe. Tá vendo? Eu coloquei só um pouco do rosado, veja, desse batom rosada. E aqui no meio, ó, que faz até um contraste bonito, o batom marrom de baixo fica parecendo um delineador de boca e o rosado no meio fica mais claro. E aí, por último, pra dar um charme extra, você pode botar um glossinho ó, aqui na... Olha que lindo, né? E aí ficou um pouco mais frio, então faz uma composição melhor com o meu blush rosado e com o degradê de tons frios. Deixa eu segurar aqui pra gente fazer o print, caso vocês queiram ver a paleta de sombra, a composição, acho que aqui tá legal, né? Deixa eu aproveitar e fazer o print também. Bom, gente, por hoje é só. Terminamos com essa live de como abrir o olho. Segunda-feira tem aquela listinha de temas, eu vou ver qual que foi o segundo mais votado. Eu vi que foi muito pedido maquiagem para peles maduras, né? Eu até pensei em fazer em Maceió, com a minha mãe, de peles maduras, mas a minha mãe, ela tá com uma pele tão maravilhosa, se brincar, a minha tá mais madura do que a dela. Então, falei, não, isso aqui não vai dar certo, porque sua pele não tá madura, mas sua pele tá super jovem. Então, quem sabe na próxima segunda a gente faz para peles maduras. Vou dar uma revisitada em todos os temas que a gente postou e as enquetes que a gente fez para ver qual que foi o mais pedido. E aí, segunda-feira voltamos. Gostaram? Uma boa noite, fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, a noite de vocês e nos vemos em breve aqui. Beijo!